Muito bem, gente. Então, estamos aí, uma aula nova para você, uma aula diferente para começar o seu conteúdo de geometria espacial, né? Para você que está assistindo essa aula, você que vai fazer SpaceX, você que vai fazer FOM, você que vai fazer AFA, Escola Naval, IME, ITA, essa aula é muito importante para você. É uma aula que vai versar sobre o início da geometria espacial, antes mesmo de estudo de poliedros, né? Para cursos como é a Ariesa, não tem essa parte, já começa com poliedros, mas este curso de oficialato que você está prestando, ele exige que você tenha conhecimento de geometria de posição, ou geometria posicional. É uma geometria sem contas, tudo bem? Não vai ter cálculo, professor? Não, não vai ter conta. Caraca, não vai? Não. Então é fácil, né? Não, também não, tá bom? Como é que esta aula vai funcionar? Eu vou definir algumas coisas com vocês e eu já escrevi aqui para a gente ganhar tempo, algumas definições e alguns fatos que eu coloquei dentro de caixinhas. Você vai ver umas caixinhas durante a aula, vocês vão ver no slide, e dentro dessas caixinhas tem alguns fatos sobre geometria de posição. O que eu vou fazer com esses fatos? Embaixo dele eu vou desenhar a situação. E aí, não é para você ficar decorando, não. Eu quero que você entenda e visualize, ok? O maior problema da aula de hoje, eu já estou dizendo isso, é visualização. Então, não deixe de utilizar os nossos fóruns de dúvidas, não deixem de pegar o seu material didático que está aqui embaixo, é só você baixar livro eletrônico, é só baixar que você já vai ter o seu material com as questões, e as questões resolvidas vão estar aí no vídeo, aqui do lado, aqui, eu sempre esqueço, aqui, isso, os vídeos ficam aqui. Então, os vídeos que estão aqui do lado, se eu errei de lado, perdoa, mas vocês vão ter lá as questões resolvidas. Assistam também, depois de assistir a teoria, tá bom? Essas questões que estão no vídeo são as questões que estão no seu livro eletrônico. Tudo bem? Show de bola, meu amigo? Vamos começar então? Então faça um favor, desce na tela aqui comigo. Estratégia Concursos apresentando para você Titanic. Mentira! Olha, temos aí meu número telefônico, pode entrar em contato, meu WhatsApp, meu contato pessoal. Fique à vontade, gente, fique à vontade para tirar dúvidas. Eu tenho respondido vocês. Para as pessoas que eu ainda não respondi, fiquem tranquilos que eu vou responder até o final da semana. Até o final do ano, né, professor? Não, até o final de semana, tá bom? Aham, isso. Meu e-mail, podem entrar em contato também. Muitas pessoas têm me enviado contato por aí. E aqui minhas redes sociais, gente. Assim, podem ir lá, vai lá, dá uma seguida aqui, ó. Dá ajuda lá, professor. Twitter tem que tirar. E tudo bem. Muito bem, gente? Então, posso começar? Geometria de posição. Muito bem. Então, como é que a gente começa a falar de geometria de posição? Sobe aqui comigo. A geometria de posição, ela serve para uma coisa. Adivinha? Analisar a posição entre pontos, retas e planos. Eu tinha que ter aqui algum isopor ou algum palito de churrasco. Eu devia ter trazido isso. Um dia eu gravo uma aula só com esses itens, que acho que ajudam bastante. Mas, infelizmente, vocês vão ter que ficar na imaginação, tá bom? Eu vou tentar desenhar o melhor possível aqui para vocês, tá bom? Então, perdoem se ficar ruim. Então, gente, a geometria de posição, ela está preocupada em que você visualize paralelismos, perpendicularismos, ortogonalidade, interseções entre pontos, retas e planos, tá? Essas são as três únicas figuras que vão aparecer aqui hoje: pontos, retas e planos. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que são? Lá na nossa primeira aula, aula 00 de geometria, a gente falou sobre entes fundamentais da geometria plana. Agora, a gente vai ter que ver de novo, só que de um ponto de vista espacial. Tudo bem? Então faz um favor, desce na tela aqui comigo. Entes fundamentais da geometria. Novamente, só para a gente lembrar,
São três entes fundamentais. Você tem o ponto, a reta e o que nós chamamos de plano. Deixa eu te dar uma dica aqui no desenho do plano. Eu acho que eu cheguei a dar essa dica lá quando eu falei disso aqui também, mas é um negócio bem legal para você. Olha só, isso é um plano, mas se você coloca essas arestas um pouquinho mais em negrito, teu cérebro entende melhor que está em 3D, tá bom? Ele vai achar que isso aqui está mais espesso, tudo bem? Então, isso aqui é o que nós chamamos de plano. Então, gente, quando você tem um ambiente, por exemplo, imagina que isso aqui seja uma sala, tudo bem? Eu vou desenhar essa sala mais ou menos em perspectiva, tudo bem? Vamos lá. Quem já estudou desenho técnico, eu, infelizmente, nunca tive o prazer de ter essa disciplina. Mas quem já estudou desenho técnico aprendeu já um negócio chamado ponto de fuga, né? Que ajuda a justamente desenhar essas coisas que eu estou desenhando agora. Tá bom? Deixa eu dar uma traçada um pouquinho mais para cá. O senhor não tem régua aí não, professor? Infelizmente não, cara. Ah, tá, mas eu não tô vendo essa sala não, professor. O senhor tá vendo a sala? Eu tô. Você não tá, não? Olha aí. Imagina que isso aqui seja uma sala. Ok? Para ficar um pouquinho mais claro e você ver essa sala, eu vou desenhar aqui um sólido, tudo bem? Eu vou desenhar esse sólido e aí você vai conseguir entender melhor por que isso é uma sala, tá? Vamos lá. Prometo que vai ficar mais claro, tudo bem? Professor, por enquanto não tá não. Não, não tá não, mas vai ficar. Espero o desenho acabar. Dá um crédito aí. Tá bom, eu vou esperar. Isso, então espera, ó. Lá. Pá. Pá. Agora a gente apaga isso tudo aqui e nós temos aí o nosso primeiro sólido dentro desta sala, tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui e pronto, tá aí. Então, gente, dentro desta sala que eu acabei de desenhar, é possível reconhecer pontos. Por exemplo, isto aqui é um exemplo de ponto, isso aqui, os vértices desse sofá, desse piano, sei lá. Então, pontos, pontos, pontos. Então, nesta figura, esta é a intuição de o que seja um ponto, ok? De verde aqui, eu vou desenhar para você a intuição do que vem a ser uma reta, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma representação de reta. Então, isso aqui não é a reta, isso aqui é uma representação de uma reta. Por que, professor, que é uma representação? Sobe aqui comigo. É porque a reta, ela é infinita. Você não tem como desenhar uma reta. Reta é infinita, professor? É. Então, se eu digo para você que isso aqui representa uma reta, o que eu estou querendo dizer é que a reta é aquela infinita que passa por essa caneta. Então, eu posso dizer que essa caneta representa esta reta. Ó. Tudo bem? Então, eu não digo que isso aqui é a reta. Na prática, você diz, né? Quase uma metonímia, né? Mas não é o caso aqui, tá bom? Aqui, o que eu estou fazendo é representar a reta. É importante que a gente seja super preciso nesta aula, ok? Então, um segmento de reta representa uma reta, mas não é de fato a reta, porque reta em si é infinita, ela é muito abstrata, ok? Então, desce na tela aqui comigo. Então, isso aqui é uma representação de uma reta, certo? Que vai lá para trás da sala, né? Ela vem daqui, e aí vai lá para trás da sala. Aqui, neste próprio objeto que eu desenhei, isso aqui é uma reta.
ok? Aliás, representa a reta, né? E por aí vai, ok? E o plano, gente, que eu vou fazer de azul, ele é aquilo que representa uma superfície, tudo bem? Então, isso aqui, novamente, igual a reta, é uma representação de um plano. Ué, porque nem a reta? Pois é, sobe aqui para eu te explicar. É porque o plano, que nem a reta, ele é infinito. Ele é infinito? Ele é infinito. O plano não termina. É uma folha de papel infinita, ok? Eu posso imaginar o plano como uma folha de papel rígida, assim, que não dobra? Exato. Rígido e infinito. Tudo bem? Então, quando eu desenho um quadradinho, ou um círculo, um triângulo, eu não estou desenhando um plano. Eu estou desenhando a representação de um plano. Então, como é que se representa plano? Com polígonos ou formas planas, círculos, segmentos circulares, setores, losangos, paralelogramas, retângulos, quadrados, enfim, por aí vai. Tudo bem? Show de bola? Beleza. Vamos então entender como é que a gente determina um ente fundamental, tá? Deixa eu te explicar o que significa determinar. Determinar é assim. Imagina que eu tenho um ponto bem aqui. Você consegue ter essa drogalização? Beleza, ó. Soltei. Tem um ponto bem aqui. Drogalização é tipo assim, ver o mundo ao redor, né? Isso. Então, tem um pontinho aqui. Quantas retas passam por esse ponto? Você consegue me responder rápido aí? Imagina um ponto no espaço. Se não quiser que seja esse, escolhe um ao seu redor. Quantas retas passam por esse ponto? Responde aí. O que você acha? São muitas? São poucas? O que você acha? E aí? Rolou? Tem resposta aí? Será? Se alguém responder, tá tudo bem. Não vou oferecer bombom dessa vez não, porque ninguém levou a sério o bombom. Às vezes quando eu erro aqui, e eu falo assim, galera, errei. Quem encontrar o erro ganha um bombom. Ninguém responde. Incrível. Teve um menino que respondeu, mas ele não me passou o endereço dele, não consegui enviar o bombom. Porra, eu prometi um Lindt, cara. Pô, Lindt, todo mundo quer um Lindt. Um bombom custa um carro, certo? Beleza. Opa! Respondido aí, ó. 0 e o Leonardo Lima. Várias. Muito bem. Olha aí, ó. Respostas. A gente gosta quando vocês participam. A gente gosta. Então, show de bola. São infinitas, gente. Por um ponto só passam infinitas retas. Tudo bem? Então, o que eu posso dizer com isso é que uma reta não fica determinada por apenas um ponto. Por que uma reta não fica determinada por apenas um ponto? Porque se eu pego um ponto só, você não consegue imaginar apenas uma reta. Você imagina infinitas. E infinito em matemática é indeterminado. Que nem sistema é indeterminado. Sistema é possível e indeterminado quando possui infinitas soluções. Então, por que este ponto não determina uma reta? Porque não é possível apenas com ele você criar uma única reta. São infinitas retas que concorrem naquele único ponto. Tudo bem? Show de bola. Show de bola. Tranquilo, de boa na lagoa. E se eu pego 2 pontos? Plá, peguei 2 pontos. O que você me diz sobre esses 2 pontos? Quantas retas passam por esses 2 pontos? Agora ficou um pouco mais fácil, né? Desce aqui para eu te mostrar. Quando você tem 2 pontos, então peguei um ponto, peguei outro ponto, e eu vou tentar fazer um negócio que eu sou horrível em fazer. Opa, consegui. Então, agora, por esses 2 pontos, passa uma única reta. Então, esse aqui eu vou chamar de ponto A, esse aqui é o ponto B, e essa aqui é a reta R. Então, eu posso dizer que os pontos A e B determinam a reta R. Por que eles determinam?
Porque olhando só para eles, você consegue ver que há apenas uma reta passando por aqueles pontos. Professor, tem outra, olha, tem essa aqui, ó. Não passou. Assim, ó. Isso não é reta, né, gente? Isso é uma curva. Ah, tá. Reta é retilínea, né? Isso mesmo, tá bom? Então, gente, como é que a gente determina uma reta? Com 2 pontos. Ok? Então, para a gente determinar uma reta, nós precisamos de 2 pontos. Até aí, tudo bem? Sobe aqui comigo. Isso é uma pergunta, quando alguém pedir para você assim, podemos afirmar que um ponto determina uma reta. Falso. Por que falso? Porque um ponto não determina uma. Determina uma família de retas. Todas as retas que concorrem naquele ponto. Tudo bem? Show de bola? Uma pergunta um pouco mais difícil é a seguinte. Como é que você faz para determinar um plano? E aí? Um plano é um pouco mais difícil, certo? Deixa eu te mostrar por que é mais difícil. Suponha que você diga 2. Professor, com 2 pontos eu determino um plano. Não determina. Desce aqui para eu te mostrar. Vamos considerar uma reta qualquer. E vamos considerar 2 pontos dessa reta. Eu vou desenhar um plano que contém esses 2 pontos, tudo bem? Dá uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Show de bola. Então, nós temos aí um plano que contém aqueles 2 pontos. Ok? Beleza. Ele passa por aqui, né? Passa por aqui. Show de bola. Agora, olha para esse plano aqui. Nope. Observou? Este plano que eu acabei de desenhar, ele também contém esses 2 pontos aqui. Vamos chamar de A e B. Eu vou chamar esse plano aqui de π1 e esse plano aqui de π2. Costuma-se chamar planos pela letra π, ok? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que estes 2 pontos, diferente do que aconteceu na reta, não determinou um plano só. Determinou o plano π1, determinou o plano π2. Tem um monte de outros planos que podem ser determinados. Você pode, por exemplo, fazer isso aqui. Certo? Olha lá, ó. Então, nós temos aqui um outro plano que também passa por aqueles 2 pontos, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que por 2 pontos passam infinitos planos, ok? Sim? Então, sobe aqui comigo. 2 pontos não determinam, então, um plano, ok? 2 pontos não determinam. Por 2 pontos sempre passam infinitos planos que ficam girando em torno da reta determinada por aqueles 2 pontos. Então, olha que legal. 2 pontos determinam uma reta. Vou pegar um ponto, pá, peguei um ponto, pá, determinou uma reta. Já imagina a reta ali. Viu 2 pontos, imagina a reta. Mas não determina um plano. Por quê? Porque existe um redemoinho de planos, né? Como se fosse aqueles moinhos de vento, moinhos de água, perdão, que vão girando um do lado do outro, né? Vai girando assim, e para cada haste você tem um plano diferente girando em torno de uma reta fixa,
tá? Então, por 2 pontos, eu não consigo determinar apenas um plano. Professor, e com 3? Aí depende. Deixa eu te mostrar por que depende. Desce aqui para eu te mostrar. Vou pegar um terceiro ponto. Cara, não mudou absolutamente nada. O ponto A, o ponto B e o ponto C continuam não determinando plano nenhum. Olha quantos planos que eu ainda tenho passando por eles. Porque nessa situação, A, B e C são colineares, ok? Porém... Opa, calma aí. Aqui. Não, eu vou fazer isso aqui, não tem problema não. Porém, se esses 3 pontos não fossem colineares, aí eu determino um plano. 3 pontos não colineares. Opa. Bom, aí, gente, o que é legal sobre isso? É que sempre que você tiver 3 pontos no espaço, fique garantido que com certeza existe apenas um plano que passa por eles, contanto que eles sejam colineares. Se eles forem colineares, então com certeza o ponto A, o ponto B e o ponto C, quaisquer, determinam um único plano π. Tudo bem? Sobe aqui comigo. Então, para determinar a reta, você precisa de 2 pontos. Não coincidentes, tá? Não pode estar um em cima do outro. E para determinar um plano, você precisa de 3 pontos não colineares. Tudo bem? Show de bola? Agora, a gente vai começar a brincar com esses planos, tá bom? Como assim brincar, professor? Brincar. Eu vou começar a fazer eles em paralelo, cortar um com o outro, ver o que acontece quando a gente faz essas brincadeiras. Tudo bem? Pode ser? Então desce aqui na tela comigo para eu te mostrar. Vamos começar então a falar de relações entre planos. Então, posições relativas entre 2 planos. Existem 3 situações possíveis. Opa. Deixa eu dividir com uma cor mais neutra, vai? Faça o trabalho direito, professor. Isso, estou fazendo. Não manda em mim não, rapaz. Olha. Vamos lá, 2 planos, né? Então, então tudo começa assim. Vou desenhar um plano aqui. E eu vou desenhar um plano mais embaixo, assim, ó, logo abaixo. Quando vocês forem tentar desenhar um plano, vocês vão ver como é estranho. Parece que é fácil, mas vocês estão me vendo aqui, né, lutando para desenhar um bom plano, né? Opa. Aí, consegui. Beleza. Agora eu vou terminar de desenhar o plano. Show de bola. Então nós temos aí 2 planos. Vou chamar esse plano aqui de π1 e esse plano aqui de π2. Essa é a situação em que os 2 planos são paralelos. A gente escreve que π1 é paralelo a π2. Então tá aí. Planos paralelos. Existe também a situação em que os planos são secantes. Alguns textos escrevem concorrentes. Esse nome não é muito usado. O mais usado é secante.
ok? Concorrentes é mais usado para retas, correto? Bom, então vamos lá, vamos desenhar aqui um plano. Aí corta aqui. Opa, não foi. Vai sumir daqui a pouco. Isso. Tá, então. Esse é o nosso primeiro plano. Se você está prestando bastante atenção na aula, você já consegue visualizar esse plano em 3D da forma que eu desenhei. Sim? Muito louco, né? Para quem está conseguindo fazer, quem não está conseguindo, relaxa, isso vai acontecer em algum momento, tá? Mas você já consegue visualizar isso aqui em 3D. Aí, para descobrir exatamente aonde que bate, você traça essa interseção aqui primeiro. Você traça ela direito, não faz que nem eu fiz não, tá bom? Aí, olha lá, ó, tá vendo? Ó? Vai ser exatamente aqui que eu vou querer que o último lado do plano é ótimo, né? O lado da representação passe. Tá aí. Então, nós temos aí a interseção de dois planos. Eu vou chamar esse plano aqui de π1. Eu vou chamar esse plano aqui de π2. E aí você percebe que a interseção desses dois planos, foi essa reta R aqui, ok? Então, a interseção de dois planos, vamos escrever aqui, interseção entre π1 e π2 é igual a R. Ok? Então, gente, sobe aqui comigo. Planos secantes se cortam em uma reta. Sempre, sempre. Eu vou passar para vocês uma experiência que eu tive. Uma pergunta que me foi feita que foi a seguinte. Eu vou mostrar para vocês a pergunta. Desce aqui para eu poder representar a pergunta. A pergunta que a pessoa fez foi a seguinte. Professor, isso aí que o senhor falou é mentira, o senhor é burro. Tá bom. A pessoa falou isso, professor? Não, eu estou exagerando. Mas ok, o senhor é muito burro. Vou te mostrar aqui que o senhor está errado, ó. Presta atenção, ó. Tá aqui um plano, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte. Pode se ferrar agora, ó. Você disse que sempre é uma reta, né? Pois pronto, é só fazer assim, ó. Pega um plano e espeta ele com outro. Olha lá, ó. Agora a interseção é só um pontinho. Se ferrou. Sobe aqui comigo. Agora, o que a pessoa entendeu? Ela está entendendo que plano tem bico, tem quina, que você pode pegar o pedacinho de papel e enfincar no outro, como se fosse, sei lá, um biscoito num bolo. Não tem, gente. Lembra que planos são infinitos. O que eu estou desenhando são representações do plano. Quando vocês olharem para um plano, alguém falar, isso é um plano, não imaginem só aquele pedacinho. Se expande para todas as dimensões que aquele plano está contida, né? O plano bidimensional. Então, não esqueça disso. Planos são infinitos. Esta pessoa, quando ela fincar o plano no plano de baixo, vai ficar uma reta, porque é infinito, certo? Então, quando cortar, vai cortar em uma reta. Dois planos sempre se intersectam em uma reta. Ok? Tudo bem? Abre parênteses. Nunca fale intercepta, tá? Porque quando você intersecta dois conjuntos, é uma interseção e não uma interceptação. Ok? Então, como um plano é um conjunto de pontos, você pega um plano, intersecta com outro, você está fazendo uma interseção de conjuntos. Ok? Que é a reta. Bom, deixa eu só apagar esses planos aqui rapidinho, antes de você descer. Enquanto isso, olhe para mim. Olhou, desce agora. Então, olha só. Agora nós vamos falar de um terceiro tipo de plano, que somente esse plano, eu gosto de falar aqui, isso aqui não existe. Como assim, professor? Isso aqui não existe? Nenhum livro sério considera a existência desses tais planos coincidentes. Então, por que o senhor está falando? Porque ele cai em prova, infelizmente. Existe uma bibliografia antiga de uma época revolucionária da matemática, chamada matemática moderna, começou nos anos 70. Isso é velho, hein, professor? Cara, eu tenho 29, mas eu conheci muitos professores que estiveram nessa época. Você tem 29, professor? Tá acabado, hein? Poxa, rapaz. Então, aí eu tô aqui
desenhando dois planos. Tudo bem? Mas a sua identidade está escrito 26. Rapaz, é um problema com a idade que eu tive com o cartório, que até hoje eu sou legalmente obrigado a dizer que eu tenho 29, mesmo que eu tenha vivido apenas 26. É um problema que um dia, se eu tiver tempo, eu explico. Cartório da Tijuca. Pronto, tossi. Então, olha só. Então, nós temos aí dois planos. Sobe aqui comigo. Nós temos aqui dois planos, tá? O que são planos coincidentes? Planos são coincidentes quando eles estão um contido no outro. Eles estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Professor, mas a física não permite isso. Ela não permite para corpos que tenham massa. O plano não tem massa, ele é abstrato, certo? Então, essa é a definição de planos coincidentes. Um plano está contido no outro. São o mesmo plano, tá? Você pode, inclusive, escrever isso aqui, ó. Presta atenção, desce aqui. π1 está contido em π2. E agora, para quem não entendeu ainda que o plano é infinito, vai ficar louco quando eu escrever que π2 também está contido em π1. Professor, mas π2 está do lado de fora. Mas os dois são infinitos, gente. Eles se expandem infinitamente. Essas duas coisas me permitem concluir que π1 é igual a π2, tá bom? Se você não entendeu o porquê da igualdade, isso aqui é um fato da teoria de conjuntos. Tudo bem? Show de bola, gente? Sobe aqui comigo. Então, finalizamos essa parte de posição relativa entre planos. Tudo bem? E agora a gente vai falar sobre posição relativa entre reta e plano, tá? Da mesma forma que a gente pode fazer planos ficarem em posições diferentes, você também pode fazer reta e plano ficarem em diferentes posições, tudo bem? E nem olhe agora, mas já são quase 3 horas. Olha só como o tempo está passando rápido. Professor, para mim passou super devagar, mas para mim passou bem rápido. Então, vamos fazer aqui de novo. Desce na tela aqui comigo. Estou dividindo aqui, então, a tela em 3 partes, que nem o senhor fez antes, né, professor? Isso. Muito bem. A primeira situação acontece quando a reta é secante ao plano. Tudo alright? Tudo de boa na lagoa? Vamos desenhar aqui, então, um plano. Vou te dar uma outra dica aqui para desenho, tá bom? Olha só. Quando você for desenhar o plano e alguma reta, alguma coisa retilínea que esteja secante, né, cortando. Secante é isso, tá? Olha lá, ó. Tá cortando, né? Uma coisa que vai te ajudar muito é você apagar um pouquinho das laterais do plano na região de corte. A tua cabeça interpreta isso aí como se fosse mais 3D do que era antes. Tá vendo que eu adicionei os espaços em branco aqui? E desse lado também? Pois é, isso ajuda pra caramba a visualizar o negócio em 3D. Bom, então nós temos aí uma reta R. Eu estava colocando de quê? Eu estava colocando de... Tá, vai ficar tudo de preto então. Então aqui tem a reta R, aqui tem um plano π, e cortou o plano num ponto que eu vou chamar de P. E aí você escreve que R interseção π é igual a P. Para a pessoa que é muito ligada à regra, o correto seria isso, tá? Mas ninguém escreve assim, tá? Dá para entender perfeitamente que eu estou dizendo que a interseção entre a reta e o plano é o ponto P. Ok? Então, essa é uma das posições possíveis. Uma outra posição possível é a reta ser secante, porém perpendicular ao plano. Ok?
Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Vou apagar aqui as laterais aqui, ó. Beleza? Nesse caso, reta perpendicular. Deixa eu... Esqueci de fazer aqui a continuação. Reta perpendicular ao plano. Galera, quando a reta é perpendicular ao plano, ela também pode receber um outro nome, ao invés de perpendicular. Normal. Galera, sobe aqui. Quando você escuta na física força normal, ou quando você escuta reta normal à superfície refletora, né? O raio incidente veio, bateu, aí você tem que desenhar normal para fazer o raio refletido e o ângulo refletido é igual ao incidente. Esse nome normal vem da geometria de posição. Por que que a força é normal? Porque ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Olha só que bang que fez na tua cabeça. A força normal, ela é chamada de força normal porque ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Tudo bem? A reta normal, ela é uma reta perpendicular a um plano. Tudo bem? Sempre assim. Não se esquece disso. Foi? Tamo junto? Desce na tela aqui, então. Então, nós temos aí o caso da reta perpendicular ao plano. Vamos dar um nome para essa reta. Vou chamar essa reta aqui de R. Vou chamar esse plano aqui de π. E você escreve, então, que R é perpendicular a π. Esse símbolo aqui significa reticências é perpendicular a. Ok? Então, R é perpendicular a π. Ok? Tudo bom? Tudo tranquilo? De boa na lagoa? Tranquilo como estilo? Salve na nave, Sussa na montanha-russa? Show de bola. A última situação é reta contida no plano. Ok? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui um plano para dominar o mundo, né, professor? Não, plano mesmo. Plano é figura. Ah, desculpa. Não, tá bom. Então, deixa eu desenhar melhor aqui. Show de bola. Então, nós temos aí o nosso plano. Vamos chamar esse plano aqui de π. E eu vou desenhar uma reta R que está contida no plano. Ok? Professor, mas uma hora ela vai sair do plano. Sim. Mas isso aqui não é o plano. É a representação do plano. O plano é infinito. Então, a reta está toda contida nele, certo? Nós escrevemos, então, que R está contida em π. A gente pode dizer também que R é um subconjunto de π. Tá bom? Todas as vezes que você escreve um conjunto do tipo A está contido em B, A é chamado um subconjunto de B. Não se esqueçam de dar uma olhada nesta matéria. O professor Ismael falou extensivamente sobre este assunto, lá em Matemática 1, gente. Dê uma olhada lá, por favor, tá bom? Show de bola? Bom, sobe aqui comigo. A gente finalizou, então, essa parte de posições relativas entre plano e plano, reta e plano, e agora vamos para a mais importante de todas, que é a posição relativa entre duas retas. Essa aqui já é um pouco mais difícil, sim? Se eu te pedir agora que me diga a definição de retas paralelas. Pensa na definição. Pensou? Você provavelmente pensou no seguinte: duas retas são paralelas quando elas não se cortam. Não é isso? Ou só duas retas paralelas são quando elas estão de ladinho, assim, ó. Bonitinhas, assim, ó. Bonitão. Não, não é isso. Não é essa a definição de retas paralelas. E eu fiz lá no livro eletrônico da primeira aula,
eu desenhei um quadradinho escrito. Você sabia, uma curiosidade, tinha um cubo, que é o que eu vou desenhar aqui daqui a pouco, com 2 arestas vermelhas desenhadas. Dá uma olhada lá. Aquelas retas, que eu vou desenhar aqui de novo, se você não viu o livro eletrônico, relaxa, eu vou desenhar aqui, mas naquela figura, que tem um cubo com umas arestas negritadas, aquelas retas que eu coloquei em vermelho não se cortam, mas elas não são paralelas. Então vamos lá, gente. Deixa eu explicar aqui para vocês, então, como é que a gente vai definir. Desce aqui na tela, já desceu. Então, esse menino é sensacional. Então, olha só. Então, beleza. Vou descer aqui uma reta laranja. Vou desenhar outra. Pronto. Não, de novo. Calma aí. Bom, beleza. Então, vamos começar definindo justamente essas tais de retas paralelas, certo? Vamos lá. Galera, is that following? É o seguinte. Retas paralelas... Eu tô sublinhando? Tô sublinhando. Retas paralelas... Aqui merece definição. São retas. 2 pontos. Tem 2 coisas que tem que acontecer. A primeira coisa que tem que acontecer é... Deixa eu colocar um que antes. A primeira coisa que tem que acontecer são retas que não se intersectam. Opa! São retas que não se intersectam. Então eu estava certo, né, professor? Pois é. Só que elas também têm que ser coplanares. Sobe aqui comigo. O que são retas coplanares? Tá no nome, né? Co significa junto. Planar vem de plano. Mesmo plano, juntos num plano. Então, 2 retas serão ditas coplanares quando elas estiverem no mesmo plano. Toma muito cuidado, que às vezes esse plano pode não estar desenhado. Deixa eu te mostrar um exemplo. Desce aqui comigo. Eu vou desenhar um cubo, óbvio. O cubo aqui vai ser muito importante. Opa. Beleza. Então, nós temos aí 2 retas. Aliás, duas retas. Só nós temos, eu li ali 2 retas, aí eu falei. Bom, nós temos aí um cubo. Você acha que essas 2 retas aqui são paralelas? Presta atenção. Isso é um cubo, tá? Olha o espaço em branco que eu deixei, ó. Dá uma ideia melhor de 3D, tudo bem? E aí? Essas 2 retas aí. Você acha que elas são paralelas? Com certeza são. Elas são coplanares. Você consegue ver o plano que contém as 2? Se você cortar o cubo ao meio, você consegue, olha só. Tá vendo a rampa que se formou? Esta rampa que se formou é um plano, ou é a representação de um plano, certo? E aí essas 2 retas tornaram-se coplanares. Tudo bem? Show de bola? Então essas retas R e S são coplanares. E elas não se intersectam. A gente escreve assim, ó. R interseção S é igual
a vazio. Bonito, né? Porque isso significa que elas não se intersectam, ou seja, tem interseção vazia. Ok? Então, a gente pode dizer que R é paralela a S. Legal? Beleza, gente? Então, retas paralelas são retas que não se intersectam e que são coplanares. Tá bom? E quando as retas não são paralelas? Aí tem algumas possibilidades. Existe a possibilidade delas serem concorrentes ou retas secantes, mas aqui o nome concorrentes é universal. Aliás, universal não, é nacional, né? Então, retas concorrentes são retas que possuem um único ponto em comum. Professor, mas precisa escrever que é um único? Porque, na minha opinião, sobe aqui comigo, na minha opinião, enquanto eu estou falando, eu vou editar um negócio aqui, porque na minha opinião, professor, duas retas só podem vir a se intersectar em um único ponto. Tem como elas se intersectarem assim em mais de um ponto? Tem. Duas retas podem se intersectar em mais de um ponto. Você consegue imaginar como? Isso tá dodói, né, professor? Não, dá para se intersectar em mais de um ponto também. Caraca, mas é impossível, professor, porque, vamos lá, vem a reta, vem outra reta, aí elas se intersectam e essa aqui faz a curva assim? Não, sem fazer curva. Não, não tem como, é impossível. Tem sim, cara. Eu vou te mostrar. Agora, desce aqui comigo. Aliás, não vou te mostrar agora, né? Mas, porque eu tô falando das concorrentes. Mas eu já chego lá. Bom, mas por enquanto, retas concorrentes. Simplesmente, você tem uma reta R, você tem uma reta S, você tem um ponto P, e você escreve que R interseção S é igual a P. Então, essa é a definição de retas concorrentes. Bem tranquilo, né? Aí, vale a pena você conhecer retas Perdão. Aliás, eu vou escrever perpendiculares primeiro. Mudei de ideia. Vai ser melhor. São retas concorrentes. Opa, então, antes de eu continuar escrevendo, para que duas retas sejam perpendiculares, elas têm que se intersectar, ok? Então, são retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus. Então, tá aqui a reta R e tá aqui a reta S. Apenas ângulos retos. Uma coisa importante sobre as retas perpendiculares é que elas dividem o plano em 4 quadrantes iguais. É o único ângulo capaz de fazer isso. Ok? Show de bola? E aí você escreve que R é perpendicular a S. Mesmo símbolo que a gente utilizou aqui. Tudo bem, gente? E aí, enquanto você não via, eu criei um segundo slide para essa parte. Olha só, rapaz, edições acontecendo na hora. Então, tudo bem. Então, segunda tela não coube, aí eu achei melhor. Vai ficar melhor mesmo, porque essas aqui são bem problemáticas. Eu vou dividir aqui em duas partes.
Apesar de eu criei um negócio para perpendicularismo, né? Beleza. Então, vamos entender o que vem a ser, gente. Um tipo de reta chamadas de retas reversas. Aí, a gente tem que tomar um cuidadão. Por quê? Bom, deixa eu desenhar o nosso cubo aqui de sempre. Então, nós temos aqui um cubo. Desenhar as duas arestas dele. Pam, 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 pam. Opa. Uhum. Muito bem. Retas reversas, gente, são retas não coplanares. Isso aí já é meio louco, tá? Deixa eu te mostrar aqui, nesta figura mesmo, um exemplo de retas não coplanares. Vou desenhar uma reta vermelha bem aqui na frente. É a reta que contém essa aresta aí. Eu quero aumentar de propósito aqui. Vamos chamar essa reta de R. E agora eu vou desenhar uma reta verde que eu quero que você verifique que ela não intersecta a reta vermelha. Uma reta verde que não intersecta a vermelha. Olha. Essa figura é um pouquinho difícil de visualizar, mas você consegue ver que essas duas retas, tanto R quanto S, elas não se intersectam. Alguém poderia achar que se intersecta sim. Se intersecta aqui, ó, nesse ponto aqui. Mas esse ponto, ele é um ponto que está à frente. Existe uma distância entre essas duas retas, certo? Elas têm uma determinada distância. Uma está na frente e a outra está atrás. Correto? É como se você, por exemplo, pegasse aquela nossa sala, lá no início, e pensasse nessa reta e nessa reta. Essas duas retas, elas não se intersectam. Uma está lá atrás e essa aqui está aqui na frente. Elas são retas reversas. Tá? Então, essas duas retas aí são reversas. Elas não são coplanares. É fácil de entender, mas é um pouco difícil de visualizar. Ok? Não tem símbolo para retas reversas. Tudo bem? Bom, junto com essa definição, vem a definição de retas ortogonais. Novamente, quase só o Brasil que faz essa definição, mas a gente precisa conhecer. São retas que formam um ângulo de 90 graus. Essa é a hora de você falar assim, ué. Por que, professor, ué? Porque, olha a definição de retas ortogonais e olha a definição de retas perpendiculares. É a mesma coisa, né? Não é. Ué, o que muda? É que aqui as retas têm que formar um ângulo de 90 graus e acabou. Aqui, além de formar um ângulo de 90 graus, elas têm que ser concorrentes. Então, sobe aqui comigo. Será que eu tenho uma caneta no bolso? Não. Você tem uma caneta aí, cara? Joga aí pra mim. Minuto, gente. O professor de vocês é ruim de mira. Então, olha só. Tem aqui duas retas. O bom é que, ele me deu a melhor caneta possível, porque ela é vermelha e uma outra é preta. Fica no
Pega ali, não. Dá para ver? Dá? Beleza. Então aqui nós temos uma caneta vermelha. Tudo bem? Caneta vermelha, tranquilo, de boa na lagoa, tranquilo como estilo, suave na nave, sussa na montanha russa. Aí aqui nós temos uma caneta preta. Para que essas canetas sejam perpendiculares, presta atenção, as duas canetas têm que se encontrar, ok? Essas canetas agora, da forma que elas estão, deixa eu colocar aqui, da forma que elas estão, elas são perpendiculares. Agora, uma está distante da outra, tá vendo? Ó? Uma está distante da outra. Elas continuam formando um ângulo de 90 graus, mas agora elas não são mais perpendiculares. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Não são perpendiculares, são perpendiculares. Agora vamos para o ortogonal. Ortogonal basta que forme um ângulo de 90 graus. Tanto nessa situação quanto nessa, as canetas estão formando um ângulo de 90 graus. Então é ortogonal nos dois casos. Aí olha só que malandragem, que sacanagem. Aqui é perpendicular e ortogonal. Aqui é só ortogonal, porque elas não estão concorrendo. Então, na prática, a regra é a seguinte. Se se encontra, é os dois. Se não se encontra, é só ortogonal. É isso, a regra é essa. Então, as duas canetas se encontram. Se as duas retas se encontram e formam 90 graus, elas são os dois, perpendiculares e ortogonais. Mas se não tem encontro entre as retas, elas não podem ser perpendiculares. Elas são só ortogonais, tá bom? Tem que seguir a regra. Essa regra cai na sua prova, infelizmente. Tá bom? Show de bola? Então, retas ortogonais formam 90 graus. Retas perpendiculares formam 90 graus e são concorrentes. Isso me diz um negócio importante. Deixa eu te mostrar aqui. Desce aqui comigo. Vamos chamar de O o conjunto de todos os pares de retas ortogonais. Vamos chamar de P o conjunto de todos os pares de retas paralelas. Não, de retas perpendiculares. Ok? Então, o conjunto P... Nossa, esse P ficou horrível. O conjunto P está contido no conjunto O. Na prática, significa que se são perpendiculares, são ortogonais. Se você tem muito problema em entender isso, pensa assim, ó. Uma pessoa que nasce no Rio de Janeiro é carioca, certo? Então, o conjunto dos cariocas está contido no conjunto dos brasileiros. Então, ser carioca significa ser brasileiro, mas ser brasileiro não significa ser carioca. Tudo bem? Agora vamos pensar aqui. Um par de retas ser perpendicular significa que são ortogonais, mas ser ortogonal não significa ser perpendicular. Todo mundo entende isso? Entenderam, gente? Tranquilo? Sobe aqui comigo. Então, gente, finalizamos essa parte de posições relativas. Tudo bem? Vamos falar agora sobre a determinação de um plano. Nós já falamos um pouquinho, nós já comentamos um pouquinho sobre como determina-se um plano, né? Como se determina um plano. Você também tem problema com colocação pronominal? Eu tenho muito problema com colocação pronominal. Menos a mesóclise, que é a mais estranha, né? E que ninguém usa na vida real, pelo amor de Deus. Você não fala aqui, emprestar-te-ei o livro amanhã. Você não fala isso, né? Mas eu tenho muito problema com colocação pronominal. Eu nunca sei se eu uso a próclise ou a ênclise. Eu vou estudar isso, eu vou assinar o pacote do Décio para aprender só colocação pronominal. É o meu maior problema, sim? E vírgula. Vírgula também é um grande problema. Tem regra com oração subordinada adverbial, aí tem vírgula. Se é causal, se é condicional. Nossa, é um absurdo. Mas, enfim, show de bola. Tava só desabafando com vocês. Odeio colocação pronominal. Vamos aprender, então, a determinar um plano, tudo bem?
Então, a gente já mencionou o que é determinar, né? Uma reta, ela é determinada por 2 pontos. Um plano é determinado por 3 pontos, certo? Sim ou não? Beleza? Mas existem outras 2 maneiras de a gente determinar um plano. E eu escrevi um negócio errado aqui. Como ainda ninguém viu, eu vou aproveitar para apagar aqui. Ele não vai colocar a câmera aqui, ok? Ele vai esperar eu terminar de corrigir. Eu escrevi 3 pontos colineares. É não colineares. Professor, o senhor é burro, né? Isso. Então, 3 pontos não colineares. Pronto. Você nem vai perceber que está escrito. Olha só. Desce na tela aqui comigo. Olha lá, ó. Nem dá para ver. Nem dá para ver que eu mudei. São 3 pontos não colineares, gente. Se for colinear, a gente viu o que acontece, né? Deixa eu voltar lá. Se os 3 pontos forem colineares, eu posso fazer esse moinho aqui, né? Né? Mas não é o caso. Beleza? Então, como é que eu determino um plano? A primeira forma você já viu. 3 pontos não colineares determinam um plano. Então, se eu tenho 3 pontos, com certeza existe apenas um plano que passa pelos 3 pontos. Tudo bem? Show de bola? Calma aí. Lá. Opa. Show. Tá aí. Então, este plano π, ele fica perfeitamente determinado se A, B e C são não colineares. Uma coisa importante que eu já vi em questão, ao invés dele dizer que A, B e C são não colineares, ele diz que formam um triângulo. É claro, né, gente, que se forma um triângulo, eles não podem ser colineares, né? Professor, vou desenhar um triângulo com esses 3 pontos aqui. Ele vai ter esse lado, esse e esse. Isso. Você formou um triângulo de altura nula, né? Não é triângulo, né? Beleza. Então, essa é a primeira forma de você determinar um plano. Mas existem outras 2 maneiras de determinar um plano. Tudo bem? Na terceira dimensão, né? Na quarta tem outras. Vamos para essa agora. Uma reta e um ponto que não a pertença. Então é o seguinte, se você pega uma reta e você pega um ponto fora dela, com certeza existe um único plano que contém ambos os objetos. Certeza, certeza. Ok? Então, este plano aqui, que eu vou chamar de π, fica perfeitamente determinado pelo ponto e pela reta. O que isso significa, professor? Sobe aqui comigo. Ele pode te perguntar isso como um verdadeiro ou falso. E geralmente é assim que cai. Um ponto e uma reta fora, que não contém o ponto, com certeza determina um plano. E aí? Verdade. Ponto e reta, sendo que o ponto não pertence à reta, com certeza determina o plano. Não pode pertencer, porque se o ponto pertencer à reta, aí eu volto à situação em que uma reta não determina um plano. Existe um monte de planos que cortam aquela reta, que passam por aquela reta. Então, a gente não pode sair falando que qualquer ponto. Não, tem que ser uma reta, usar a caneta vermelha, que eu não peguei, uma reta e um ponto fora dela. Se você tem uma reta e um ponto fora dela, com certeza tem apenas um corte que eu posso fazer que contenha aquela reta e aquele ponto. Tá legal? Show de bola? Desce na tela aqui para o nosso último caso de determinação. É o caso de 2 retas concorrentes. Então, se você tem uma reta R e você tem uma reta S, reta R e a reta S, desenha mais embaixo. Reta R e a reta S. Com certeza, existe apenas um plano que contém as 2 retas.
Então, se você viu duas retas se intersectando, certamente essas retas determinam um plano. Ok? Deixa eu criar um problema aqui para você. Vou criar ele aqui no meio. Aqui. As diagonais de um cubo. O senhor ama cubo, né? Isso. As diagonais de um cubo são coplanares? O que você acha? Vamos ver. Eu vou desenhar aqui um cubo. O que você acha? Você acha que sim ou você acha que não? Eu acho que não sei. Tá. Então, vamos ver. Tá aí. Vou desenhar uma diagonal. Desenhei. Agora eu vou desenhar uma outra diagonal. Desenhei. Deixa eu desenhar melhor. Pronto. Deixa eu pintar isso aqui de branco para ficar um pouquinho separado. E pronto, tá aí. Duas diagonais. E você percebe, dá para provar isso, que essas diagonais elas se intersectam aqui no meio. Então, essa diagonal aqui que eu vou chamar de R e essa diagonal aqui que eu vou chamar de S se intersectam no meio, no ponto P. Duas retas concorrentes determinam um plano. Então, sim, duas retas concorrentes com certeza determinam um plano qualquer. Tudo bem? Sobe aqui comigo, gente. Então, viu que duas retas se intersectaram, com certeza aquelas duas retas estão contidas em um plano único, bem determinado. Tudo bem?